Há centenas de anos, o Vaticano tem protegido com determinação inabalável arquivos e objetos que mudariam a forma como você pratica sua fé. Quais verdades inconfessáveis estão escondidas em seus arquivos, ocultas dos olhares indiscretos do mundo? Acompanhe-nos neste vídeo para desvendar alguns dos segredos mais obscuros do Vaticano, que estiveram ocultos de nós por milhares de anos. Número 10. O Arquivo Apostólico Vaticano. Os arquivos vaticanos, outrora envoltos em mistério e conhecidos como Arquivo Secreto Vaticano, abrigam um vasto tesouro de conhecimentos. É uma rede de verdades ocultas e corredores sombrios que o tornam um lugar de inegável intriga. Mesmo que você estivesse entre os poucos escolhidos a quem é permitido navegar pela extensão dos arquivos, sua busca por conhecimento seria difícil. O arquivo abrigava uma sala peculiar de índices, onde valiosas pistas estão misteriosamente escritas à mão, em idiomas que apenas os especialistas conseguem decifrar. Esses escritos crípticos serviam como um mapa para as riquezas dos arquivos, mas eram como enigmas que apenas alguns poucos escolhidos conseguiam entender. Mas o mistério se aprofunda ainda mais. Alguns segredos foram intencionalmente esquecidos, escondendo-se à vista de todos. Por exemplo, as cartas do Papa Alexandre VI, que governou o Vaticano de 1431 a 1503, revelam um capítulo sombrio da história vaticana. Essas cartas, cheias de conteúdo escandaloso e perverso sobre as mulheres de seu círculo íntimo, foram guardadas meticulosamente. O arquivista Giordano Battista Confalieri, ele as encadernou em 8 volumes separados, escondendo deliberadamente sua localização. Tiveram que passar 124 anos incríveis, até os alvoreceres do século XX, para que alguém desenterrasse esses escritos secretos. O arquivo é um santuário para os esquecidos, onde segredos dormem por séculos. Os arquivos vaticanos também abrigam uma câmara oculta que, segundo rumores, contém documentos de valor extraordinário. No entanto, a entrada a este misterioso santuário é proibida sem a permissão expressa do prefeito dos arquivos, um privilégio que raramente é concedido a pessoas comuns. Que segredo está guardado tão zelosamente nesta câmara? A imaginação voa, pois esses documentos poderiam conter as chaves de enigmas milenares, desde a existência de vida extraterrestre até revelações que questionam o próprio conceito de Deus. Os segredos ocultos entre esses muros sagrados são impenetráveis, conhecidos apenas por alguns poucos escolhidos, e sua natureza continua sendo um enigma cativante. Os arquivos do Vaticano são um armazém de história, fé e conhecimento humano, mas também são a prova do poder do segredo. O homem comum só pode se perguntar sobre o ilimitado. Mistérios ilimitados que se escondem nos cantos escuros, à espera de serem descobertos ou perdidos no tempo. Era um lugar onde coexistem o conhecido e o desconhecido, um santuário de enigmas que atrai os curiosos, mas oculta suas verdades mais profundas. Nas profundezas dos arquivos vaticanos, a linha que separa o mito da realidade se desfoca. E a busca pela verdade se torna uma complicada odisseia no coração da curiosidade humana. Número 9. A fuga dos nazistas. Uma teoria convincente apresentada pelo escritor Gerald Steiner sugeria que a Santa Sé possuía documentos que poderiam revelar seu papel na ajuda à fuga dos nazistas da Europa devastada pela guerra. Essa revelação, se for verdadeira, representaria uma surpreendente descoberta de um capítulo secreto das consequências da Santa Sé, Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um êxodo sinistro em que altos comandantes militares e membros da Schutzstaffel fugiram para costas distantes, especialmente para os braços acolhedores do Chile, Argentina e Brasil. O livro de Seinäcke, meticulosamente investigado, mostrava uma coleção de documentos de viagem que serviam como intrigantes vestígios, insinuando a implicação do Vaticano na facilitação dessas fugas. Ele apresentava um motivo convincente por trás dessa operação encoberta: o renascimento do cristianismo europeu. No entanto, o que aprofundou o mistério foi o silêncio resoluto da própria Igreja Católica. Até a data, o Vaticano tem mantido um silêncio desconcertante e se negou categoricamente a comentar essas graves acusações, deixando o mundo se perguntando sobre a verdade oculta entre os sagrados muros do Vaticano.
Mas havia algo mais nesse intrincado quebra-cabeça. Surgiram acusações de cumplicidade do Vaticano em ajudar os nazistas a saquear obras de arte, ouro e propriedades de famílias judias. No seu livro, Gerald Posner aprofunda essas preocupações, afirmações, tecendo uma narrativa na qual o assessor financeiro do Vaticano durante a guerra, Bernardo Nogara, aparece como um personagem nefasto, um espião nazista. Segundo Posner, Nogara elaborou um plano horrível que custou a vida de Nogara. Permitiu ao Vaticano investir em companhias de seguros italianas, salvaguardando assim os ativos das apólices de seguros de vida de famílias judias assassinadas. Trata-se de acusações misteriosas que lançam luz sobre uma colaboração clandestina entre o Vaticano e a União Europeia e o regime nazista, deixando uma marca indelével na história. No entanto, o aspecto mais desconcertante foi o véu de secretismo que envolveu este inquietante capítulo. Acreditava-se que evidências conclusivas das alegações de Steiner e Posner permaneciam escondidas nos tortuosos arquivos do Vaticano, longe dos olhares curiosos do público, aumentando a intriga, as acusações, os documentos e o silêncio do próprio Vaticano. Criaram um quebra-cabeça irresistível que continuou a cativar a imaginação de historiadores, jornalistas e do público curioso igualmente. Enquanto esses segredos permanecerem trancados nos cofres do Vaticano, a questão convincente de quais santas sés estavam envolvidas em um dos episódios mais notórios da história persistirá. Uma questão que exige respostas, responsabilidades e a revelação de uma verdade que tem permanecido esquiva por tempo demais. Número 8. Desmascarar a doação de Constantino. Entre as inúmeras histórias de intrigas e influências, destaca-se um caso como símbolo do poder do Vaticano sobre a história europeia. No início do século IV, o Império Romano do Oriente desfrutou de uma época única de prosperidade sob o governo do imperador Constantino, o Grande. Seu passo mais significativo foi transformar o cristianismo na religião dominante do Estado. No entanto, mesmo esses nobres objetivos não puderam protegê-lo de uma grave aflição, a lepra. A vida do imperador estava por um fio, deixando incerto o destino de inúmeros cristãos. Milagrosamente, o Papa Silvestre teve um papel fundamental nessa saga. Dizia-se que suas orações curaram o imperador Constantino, resgatando-o da beira da morte. Em agradecimento, Constantino cedeu de forma surpreendente seu poder e seus vastos territórios ao Papa. No entanto, o Papa Silvestre não estava preparado para a colossal responsabilidade que lhe foi imposta e rapidamente devolveu o poder a Constantino. Esta extraordinária história foi contada em meados do século VIII, pelo Papa Estevão II a Pipino, o Breve, rei dos Francos. Para consolidar ainda mais a narrativa, o Papa Estevão II elaborou um documento conhecido como a Doação de Constantino. Com este documento, ele pretendia tomar os territórios recentemente conquistados por Pipino, o Breve. E Estevão II argumentou que, uma vez que Silvestre não havia documentado oficialmente sua negativa em aceitar a doação, todas as terras mencionadas no decreto pertenciam legitimamente à Igreja. Pipino, o Breve, incapaz de ler, não teve outra escolha a não ser aceitar essa afirmação, dando mais poder à Igreja. O chocante sobre essa história é que a doação de Constantino foi uma falsificação elaborada, um documento contendo pontos enganosos para servir aos interesses do Vaticano. A Igreja continuou a usar esse decreto fraudulento por séculos, anexando gradualmente territórios na Itália Central, incluindo Roma e seus arredores. Foi somente no final do século XVI, quando o cardeal César Evaronius apontou as contradições da nação de Constantino, que a questão foi levantada. No entanto, sua descida ousada foi rapidamente silenciada. Somente em 1929, sob uma imensa pressão pública, a Igreja finalmente admitiu ter usado durante 15 séculos um documento falsificado para remodelar o mapa da Europa de acordo com seus desejos. Como consequência, o Vaticano teve que renunciar a seus territórios mal adquiridos e agora ocupa menos de meio quilômetro quadrado. Fica a dúvida se a doação de Constantino não é apenas a ponta do iceberg. Número 7. A cripta de São Pedro.
Sob os sagrados terrenos da cidade do Vaticano, há uma cripta envolta em mistério e intriga. Oficialmente conhecida como a Necrópole de São Pedro, é um lugar onde os inquietantes sussurros do passado ecoam através do tempo. Esta misteriosa câmara submersa nas profundezas da terra, cujas origens remontam às fundações da Basílica de São Pedro, foi encomendada pelo Vaticano e construída pelo imperador Constantino no ano 313 DC. No entanto, as verdadeiras profundezas dessa necrópole se estendem muito além dos registros esquecidos da história, onde antigos cemitérios e mausoléus dormem na escuridão há mais de 2 milênios. No reino da lenda cristã, esta cripta repousa sobre o exato local onde São Pedro foi enterrado. Pedro encontrou seu descanso final após sofrer a crucificação. O Vaticano abriga uma cativante exposição onde estão expostos os ossos autênticos desse venerado discípulo. Essas relíquias têm sido objeto de debates intermináveis, pois a confirmação científica de sua verdadeira origem permanece incerta. O túmulo de São Pedro está localizado cerca de 10 metros abaixo do piso moderno da basílica. Que segredos estão escondidos nas escuras e empoeiradas catacumbas? Ao vagar pelas confusas câmaras das criptas, somos confrontados com uma mistura desconcertante de imagens. Deuses pagãos dividem as paredes com representações de Cristo. Suas histórias se perdem no tempo. No entanto, o enigma mais cativante de todos gira em torno dos ossos de São Pedro. O Vaticano, em sua ânsia de corroborar essa afirmação extraordinária, ofereceu algumas evidências convincentes. Dizem que foram descobertas as letras gregas de Pedro escritas na antiga pedra da tumba. Eles também propõem que os primeiros cristãos se aventuraram em segredo na cripta, adornando suas paredes com homenagens ao venerado apóstolo. No entanto, persiste uma pergunta inquietante. Por que o Vaticano esperou até a década de 1940 para confirmar a autenticidade dessas relíquias? Os céticos, incluindo os cientistas, afirmam que a certeza continua sendo difícil quando se trata de identificar de quem são os restos ósseos que jazem em seu interior. A antiga cripta guarda seus segredos com um véu silencioso e impenetrável. É a última morada de São Pedro, ou um enigmático quebra-cabeça que desafia os limites da fé e do conhecimento. A resposta, ao que parece, está enterrada nas profundezas do frio coração de pedra deste reino subterrâneo. Número 6. Provas de espíritos malignos. Durante séculos, as histórias de padres católicos envolvidos em épicas batalhas contra possessões demoníacas nos intrigaram e aterrorizam. Muitas vezes rebaixamos esses exorcismos ao reino da ficção hollywoodiana, chamando-os de mero entretenimento. No entanto, se a gente se aprofundar na história, vai descobrir que a prática do exorcismo tem sido parte integrante do sacerdócio por mais de 1 milênio. Um nome que se destaca nesse âmbito é o do Padre Gabriele Amorth, exorcista-chefe do Vaticano. Dedicou a friolera de 60 anos de sua vida a essa enigmática tarefa e, durante seu mandato, acredita-se que realizou a alucinante cifra de 160 exorcismos. Mas o Padre Amorth não foi o único guerreiro nessa batalha espiritual. Os próprios papas, líderes da Igreja Católica, participaram desse antigo ritual. Dizem que o arquivo secreto, um depósito de conhecimentos ocultos, contém pergaminhos que não só detalham a mecânica precisa do exorcismo, mas também oferecem uma visão das origens desses espíritos malignos. É nesses textos clandestinos que os pesquisadores encontraram referências a portais espirituais, portas misteriosas que conectam nosso mundo com uma dimensão habitada por entidades demoníacas. A existência desses portais alimentou especulações sobre sua criação e propósito. Alguns acreditam que cultos satânicos e religiosos do passado desempenharam um papel fundamental na abertura desses portais malignos com a intenção sinistra de introduzir forças demoníacas em nossa realidade. Mas se esses segredos, enterrados nos arquivos do Vaticano, forem verdadeiros, podem despedaçar nossa compreensão da própria natureza da realidade. E se existir um reino paralelo onde habitam essas entidades e os padres são os guardiões responsáveis por mantê-las sob controle?
Podem esses portais ser vias que transcendem nossa compreensão convencional do tempo e do espaço? Servem de ponte entre nosso mundo e uma dimensão insólita ainda por descobrir. O mistério do exorcismo e a existência de portais espirituais nos convidam a reavaliar os limites da vida. Do conhecimento humano nos incitam a considerar que, sob a superfície da nossa vida cotidiana, existe um reino de sabedoria ancestral e encontros extraordinários que espreitam além da nossa compreensão. Número 5. Os carolíngios reescreveram a história. Em 1991, o historiador alemão Herbert Illich se deparou com uma antiga conspiração que poderia remodelar nossa compreensão da história da humanidade. Tudo começou no final do século X a.C., quando o imperador do Sacro Império Romano Germânico Otão III tentou recuperar o controle da Itália. Esses territórios estiveram sob domínio lombardo e germânico por décadas. O bispo Herbert V. Aurila, nascido na França, ofereceu sua ajuda e Otão III conseguiu seu objetivo. Em agradecimento, Otão III permitiu que Herbert fosse eleito o novo Papa, Silvestre II. Mas, qual era o motivo do imperador por trás desse favor? Otão III afirmou ter uma profunda conexão com a dinastia carolíngia, que governou uma parte significativa da Europa entre os séculos VII e IX a.C. Acreditava-se que essa família, em particular Carlos Magno, tinha desempenhado um papel fundamental na configuração dos acontecimentos medievais. Carlos Magno era conhecido por unir tribos distintas no Império Franco, uma façanha notável para a sua época. Otão III afirmava que se limitou à investigação dos casos de violência contra os homens. Permitia restabelecer a justiça histórica. Mas Herbert Illich argumentou que Otão havia manipulado a história, adicionando 300 anos à Era Carolíngia. A princípio, o Papa Silvestre II apoiou essa teoria aparentemente absurda, o que provocou sua rejeição pela comunidade científica. No entanto, com o tempo começaram a surgir provas convincentes. Os arqueólogos já estavam há um tempo observando uma peculiar escassez de artefatos. Dos séculos 7 ao 10 a.C., embora existissem muitos objetos antes e depois desse período, poucos podiam ser datados com segurança no período carolíngio. Além disso, a antiguidade de numerosos edifícios antigos da Europa Ocidental continuava sendo um mistério. Pensemos na igreja de San Gistoso em Pisa, Itália, construída no início do século XI e sua fachada se assemelhava a estilos arquitetônicos de 300 anos antes. Essa inatividade no desenvolvimento arquitetônico era muito incomum. Os estilos arquitetônicos costumam evoluir com relativa rapidez, como demonstra a transição do gótico primitivo para o gótico tardio em apenas um século. Então, por que parece que nos primórdios da Idade Média a inovação arquitetônica parou? Mesmo com todas as provas históricas disponíveis, o mistério que cerca essa anomalia continua sem solução. O enigma dos carolíngios, sua influência e a possível manipulação da história por Otão III continuam intrigando e deixando os pesquisadores perplexos. Otão III realmente reescreveu a história e por quê? A busca por respostas a essas perguntas desafia nossa compreensão do passado e das forças que o moldaram. Número 4. São Bernardo e a Virgem Maria. Revela-se um misterioso relato cristão do século XII, interconectado com o enigmático monge São Bernardo de Claraval. Esse relato, peculiar e ocultado pelo Vaticano, evoca a intriga. Nos transporta a uma época de fervor religioso e milagres curiosos. São Bernardo, nascido em 1090, é famoso por sua defesa da Segunda Cruzada e sua fervorosa crença de que os muçulmanos eram os mais poderosos. Eram filhos de Satanás, um sentimento nada incomum na sua época. No entanto, sua relação mais estranha com a Virgem Maria ficou registrada na história como a amamentação de São Bernardo. A lenda fala de um peculiar desafio que São Bernardo lançou à Virgem Maria. Ele implorou que ela se revelasse como a verdadeira mãe de Cristo. Surpreendentemente, dizem que sua estátua ganhou vida e ela, como resposta divina, derramou seu leite nos olhos de São Bernardo. Esse ato desconcertante deu origem a uma história estranha e milagrosa. Versões alternativas da lenda sugeriam que São Bernardo tinha uma infecção ocular e que o leite milagroso da Virgem Maria o curou. No entanto,
o núcleo dessas narrativas permanece inalterado. O aspecto mais fascinante dessa história não é o peculiar incidente em si, mas sim sua inesperada sequência. A história de São Bernardo e a amamentação da Virgem Maria ganhou vida própria e cativou a imaginação de pessoas por toda a Europa. Ele se tornou muito popular e sua marca pode ser encontrada em obras de arte espalhadas por todo o continente. A onipresença da lenda na arte e na cultura levanta profundas questões sobre os limites entre fé, fantasia e realidade. Esse estranho conto cristão, oculto por séculos, nos convida a refletir sobre as profundezas das crenças humanas e os relatos surrealistas que moldaram nossa história. Número 3. A história oculta de extraterrestres. Durante anos, as histórias dos arquivos secretos do Vaticano serviram de alimento para teorias malucas. Algumas almas audaciosas se atreveram a sugerir que nesses antigos documentos repousam provas irrefutáveis de visitas extraterrestres à Terra ao longo de milênios. Não se trata de meros espectadores passivos, mas de colaboradores ativos do Vaticano na direção da evolução humana. Um vestígio cativante para os teóricos da conspiração tem sido os escritos de Giordano Bruno. Bruno, um cientista visionário do século XVI, se atreveu a revelar verdades revolucionárias sobre o universo, propondo que ele era infinito e repleto de miríades de outros mundos. Ele poderia ter se deparado com essa revelação cósmica através do contato com seres não terrestres. Infelizmente, essas conjecturas permanecem no anonimato. A busca pela verdade levou Bruno à fogueira no ano 16. Mas essa não é a única peça do quebra-cabeça no mosaico de conexões do Vaticano. Abundam os sussurros de uma natureza ainda mais estranha. Dizem que entre as antigas relíquias do Vaticano há misteriosos crânios. Alguns afirmam que essas curiosidades cranianas não são de origem humana, sugerindo que poderiam ser restos de seres extraterrestres. Mas o mundo da conspiração não tem limites. A afirmação mais maluca se desenrola em uma narrativa orwelliana na qual o Vaticano e seus membros servem a extraterrestres malignos. Segundo essa teoria, em alguns capítulos sombrios do milênio passado, esses visitantes conseguiram corromper os corações e as mentes dos guardiões do Vaticano para forçá-los a uma sinistra associação para subjugar a humanidade. Dizem que seu nefasto plano inclui a implantação clandestina de microchips em todos os seres humanos da Terra, o que facilitaria a vigilância permanente. À primeira vista, pode parecer uma exageração da imaginação, mas uma rápida olhada no sistema de crédito social chinês e no uso de chips subdérmicos para pagamentos sem fio levanta dúvidas. No entanto, não existem provas credíveis que apoiem a conivência do Vaticano. Como entidades extraterrestres, nosso mundo está cheio de mistérios, mas é nossa prerrogativa discernir a realidade da ficção e temperar a tentação do desconhecido com uma boa dose de ceticismo. Nesta contínua saga de segredos, que nossa busca pela verdade e compreensão nunca oscile. Número 2. Desvendando os segredos das antigas guerras nucleares. O arquivo apostólico servia como um depósito de conhecimento na cidade medieval do Vaticano. O acesso a esse depósito de conhecimentos é quase impossível, até mesmo para jornalistas e estudiosos das instituições mais prestigiadas do mundo. As complicadas normas determinam que só é permitida a entrada a um seleto grupo de cientistas com mais de 75 anos, que podem solicitar apenas 3 artigos por visita. Que tesouro realmente se esconde neste arquivo tão zelosamente guardado? Poderia conter segredos não de uma época passada, mas de uma guerra nuclear esquecida. Enquanto o mundo está cativado por esse mistério vaticano, podem ter surgido pistas sobre os conhecimentos avançados de uma civilização pré-histórica. A milhares de quilômetros de distância, na antiga cidade de Harappa, localizada no atual Paquistão, arqueólogos descobriram restos notáveis que datam do 4º milênio antes de Cristo. O que surpreendeu os pesquisadores não foi apenas a antiguidade da cidade, mas sua engenhosidade. As ruas de Harappa se estendiam de norte a sul e de leste a oeste, com uma finalidade que ia além da estética. Proporcionavam acesso à água corrente, uma tecnologia milenar. A cidade não contava apenas com banheiros, mas também com piscinas e banhos impermeáveis.
Essa civilização, conhecida como a do Vale do Lindo, continua sendo um dos capítulos mais enigmáticos e inexplorados da história. Diversas teorias atribuíram seu desaparecimento a catástrofes naturais ou ao esgotamento dos recursos, mas em 1977 uma revelação virou essas noções de cabeça para baixo. Um arqueólogo chamado David Davenport descobriu um grande poço de cerca de 50 metros de diâmetro cheio de rochas fundidas e transformadas em um material semelhante ao vidro. Essa transformação requer temperaturas superiores a 1500 graus Celsius, o que sugere um acontecimento desastroso semelhante a uma explosão atômica. Investigações posteriores revelaram cinzas radioativas nas proximidades com níveis de radiação 50 vezes superiores ao normal. Essa antiga civilização possuía o conhecimento da tecnologia nuclear. Surpreendentemente, a antiga poesia épica indiana, o Mahabharata, oferece relatos vívidos de uma explosão massiva com um brilho de 10 sóis que destruiu populações inteiras. Detalhe as consequências. Os sobreviventes perderam cabelo e dentes, e a terra e os alimentos ficaram contaminados. Se essa civilização tinha acesso a bombas atômicas, que outros conhecimentos avançados estavam escondidos nas sombras da história? O arquivo do Vaticano guarda seus segredos, enquanto a história da civilização do Vale do Lindo desafia a própria essência do nosso passado. E o potencial do nosso futuro. Número 1. O elefante do Vaticano. No agitado ano de 1962, em meio ao cenário da cidade do Vaticano, alguns operários italianos embarcaram na missão de modernizar essa área totalmente isolada. Eles não sabiam que seus esforços revelariam um incrível segredo que havia permanecido oculto por séculos. À medida que os trabalhadores se aprofundavam no projeto de renovação, eles se depararam com algo que desafiou a todas as expectativas. 4 grandes ossos e um grande dente emergiram das profundezas do quebra-cabeça subterrâneo do Vaticano. Os ossos eram tão grandes que os operários inicialmente supuseram que se tratava dos restos de um dinossauro extinto há muito tempo. Eram os restos ósseos de um elefante que estavam ocultos sob o solo sagrado do Vaticano. A descoberta, apesar de seu caráter extraordinário, inicialmente causou pouca comoção. O mundo continuava girando e os ossos descansavam em silêncio na biblioteca do Vaticano, esperando seu momento de protagonismo. Esse momento chegou com o início da década de 1990, quando a curiosidade pelo enigmático elefante do Vaticano começou a cativar a imaginação do mundo. Silvio Vadini, da instituição Smithsonian, ficou responsável por desenterrar a verdadeira história dessa descoberta extraordinária. A história do elefante começou em 1513, quando o Papa Leão X subiu ao trono papal. Foi durante seu reinado que um embaixador português chegou ao Vaticano trazendo um presente que deixaria todos que o vissem maravilhados. Um majestoso elefante albino, uma criatura do branco mais puro. O elefante, com apenas 4 anos de idade, havia atravessado enormes distâncias para chegar a Roma. Naquela época, os romanos tinham apenas um conhecimento escasso desses animais colossais. Eles ouviram falar deles em histórias passadas de geração em geração ou testemunharam sua presença em batalhas épicas do passado. Mas a maioria dos cidadãos nunca tinha visto um elefante vivo. Esse presente extraordinário, uma demonstração de boa vontade diplomática, rapidamente se tornou uma sensação dentro e fora do Vaticano. Mas, como toda história, essa também tinha um toque de tragédia. Em 1516, o querido elefante, um visitante apreciado do Vaticano, exalou seu último suspiro. Uma nuvem de dor desceu quando os médicos do Vaticano tentaram curar a constipação do elefante. Em uma tentativa equivocada, alimentaram a criatura doente com pó de ouro, selando assim o destino de cada um de seus irmãos. Acidentalmente, seu destino. Após sua morte, a memória do paquiderme foi se apagando pouco a pouco na escuridão. Ele foi enterrado sob o pátio abençoado do Vaticano, onde permaneceu oculto e esquecido por séculos. A descoberta de Jano, o elefante albino, é um indício dos maravilhosos segredos que a história pode revelar, mesmo nos lugares mais sagrados. Qual desses segredos sombrios do Vaticano te pareceu mais intrigante? Deixe sua opinião nos comentários.